Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo Aberto aqui pela TV Tarobá de Londrina. Sábado, e eu posso dizer hoje com todas as letras. Estamos no sábado, agora dia 17, 10 para 7 da noite, o horário tradicional do programa. Estamos na campanha eleitoral. Oficialmente começou a campanha eleitoral. E eu convidei para falar sobre isso um dos maiores especialistas nessa área, em Londrina, no Paraná e, quem sabe, no Brasil, o Dr. Guilherme Gonçalves, que está conosco novamente. Guilherme, prazer de receber, uma boa noite. Fernando, o prazer é todo meu, estar nesse programa de altíssima qualidade. Obrigado. E que, além do padrão jornalístico, ainda é muito eficiente em dar informação, sobretudo nesse momento, né? Estamos entrando aí no segundo dia da disputa eleitoral de 2024. Exatamente. A partir de agora, o que nós podemos dizer para o nosso telespectador? Que o candidato, né, doutor Guilherme, ele teve a pré-campanha, fez um movimento nas redes sociais, mas agora mudou, né? O que basicamente muda a partir de agora? Bom, nós estamos já com a campanha eleitoral em curso. Começou ontem, sexta-feira, e agora todas as regras que regulam a disputa eleitoral, a campanha eleitoral, estão em vigor. Então, sobretudo, aquela possibilidade, primeiro é uma prerrogativa, né? Os candidatos agora podem fazer o pedido explícito de voto, podem lançar seu material, podem estar nas redes sociais, podem impulsionar seus conteúdos, mas, por outro lado, tem todo um regime jurídico que, sobretudo nessas eleições, vai mudar muita coisa. Sim. Mudaram regras em relação à forma de fazer propaganda conjunta. Há toda uma regulamentação muito contundente em relação ao uso das redes sociais, sobretudo para combater desinformação, fake news. É proibido o uso das chamadas deepfakes, seja para promover, seja para atacar adversários. Enfim, estamos vivendo a mais controversa eleição do que diz respeito à regulação do direito eleitoral. Controversa? Controversa por conta dessa regulação, sobretudo, das redes sociais, né? Eu tenho dito, até tenho teorizado sobre isso. A propaganda eleitoral hoje ela tem dois meios de seu exercício. A propaganda analógica, que é aquela do meu tempo, não vou dizer do seu tempo, que é aquela de rua, rádio e TV, imprensa. E hoje nós temos a propaganda digital. E elas têm mecanismos de regulação e legislação, e, sobretudo, resoluções do TSE, que dão a cada uma dessas possibilidades de propaganda regras diferentes. Sobretudo, agora é a primeira grande tentativa, talvez seja uma das principais tentativas do mundo, de tentar uma regulação dessas inúmeras possibilidades que o uso das redes sociais, da internet, da inteligência artificial generativa, do uso dos big data, do microtargeting, assim, toda essa fenomenologia que mudou completamente, não a propaganda em si, mas a própria comunicação humana. Ou seja, para o nosso telespectador entender, a velocidade das redes foi maior do que a atualização da lei para a própria modernidade. Não, eu parto da premissa que jamais nenhum sistema jurídico consegue acompanhar. Quem sabe nos livros de ficção científica do Isaac Asimov, que aliás eu gosto muito, vai conseguir acompanhar a velocidade. No dia que você acha que entendeu todas as redes sociais, no dia seguinte inventam mais um TikTok da vida. Quando você acha que é possível chegar num contexto que os algoritmos chegaram no seu limite, no dia seguinte vem uma nova forma de inteligência artificial que dá conta de fazer. Só para dar um exemplo, né? Eu recebi a coisa de umas 2 semanas atrás, algo que me impressionou e que pode acontecer nas eleições brasileiras. O Elon Musk, na sua rede social, o antigo Twitter, hoje X, ele veicula um deepfake muito bem feito. Eu tinha visto um negócio daquele, super bem feito. Escreve em cima, "This is amazing", ou seja, isso é impressionante. Quer dizer, não dá para saber se ele está falando que aquilo é impressionante porque é tudo falso ou porque é alguma coisa impressionante, onde aparece a Kamala Harris, a candidata à presidência dos Estados Unidos. Que substituiu o Biden. Que substituiu o Joe Biden, fazendo um discurso, e a inteligência artificial generativa conseguiu, sem manipular o movimento labial, mas sim imitando a exata voz da Kamala Harris, produzir um discurso coerente com a fala da boca, com o movimento vocal, mas com conteúdo completamente diferente daquilo que foi feito. Meu Deus do céu! Então, imagine a dificuldade de uma justiça que até 10 anos atrás exigia que a gente decupasse fita de vídeo para achar lá o programa eleitoral gratuito, para tentar captar e descobrir quando isso for feito numa campanha como a que vivemos agora. É uma coisa assim absolutamente inimaginável. Mas, Guilherme, vamos lá. Tivemos aí, recentemente, as convenções partidárias. O fato do candidato ter sido aprovado em convenção, com toda a regulamentação, com toda a ata correta e tudo mais, significa que ele está apto
sob a perspectiva das condições de elegibilidade de participar do processo eleitoral? Como é que funciona isso? Veja, no nosso país, uma das condições típicas de elegibilidade, e isso distingue o Brasil de outros sistemas democráticos mundiais, é não só estar filiado a partido político a tempo e modo, como ser escolhido em convenção. A premissa para que ele possa se registrar é que a convenção seja regular, é gerado um documento chamado DRAP, demonstrativo de irregularidade de atos partidários, e a partir do DRAP registrado, ou seja, o partido declara para a Justiça Eleitoral que escolheu na sua convenção regular tais e tais candidatos a prefeito e vice-vereadores. Aí o candidato pede seu registro. Essa é a primeira verificação que é feita, mas aí ele tem que provar que ele cumpre as chamadas condições de elegibilidade, uma delas a convenção, escolha, convenção e filiação, domicílio eleitoral, idade mínima, ter título eleitoral, e que contra ele não surge nenhuma causa de inelegibilidade. Ele pode ter sido condenado, conta rejeitada, pode estar cumprindo algum tipo de sanção, pode não ter prestado um serviço civil, ou seja, isso é uma coisa que eu critico muito, mas a verdade é que o nosso sistema eleitoral, a nossa democracia representativa, tem situações e dispositivos legais que tiram a capacidade de ser candidato como nenhum outro sistema do mundo. Talvez só perca para a Venezuela e para a Coreia do Norte, né? Mas lá não tem democracia, aqui tem democracia. Aliás, Venezuela, se a gente fosse fazer um programa só disso aqui do ponto de vista eleitoral, né, doutor? Maduro já devia ter caído de Maduro há muito tempo. Um absurdo, né? Mas vamos lá. Condições, então, de elegibilidade objetivas, né? Se o sujeito está respondendo um processo por improbidade administrativa. Veja que aí é quem já foi gestor em algum momento, Perfeito. Gestor público. Foi, por exemplo, condenado em primeiro grau, mas ele recorreu ao segundo grau e está lá em fase de recurso. Qual é a condição dele? Hoje ele está apto a disputar ou não? Condenar, na situação da improbidade, há duas possibilidades do sujeito ficar inelegível, né? Primeiro, ele pode estar condenado em segundo grau, e para estar condenado em segundo grau, essa condenação tem que reunir 3 elementos. Tem que ser condenado por ato doloso de improbidade administrativa, o primeiro, que resulte em prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito do próprio condenado ou de terceiros, e terceiro, nesta condenação confirmada em segundo grau, tem que haver a aplicação da pena de suspensão de direitos políticos. Se esses 3 elementos estiverem presentes numa condenação confirmada em segundo grau, ele passa a estar inelegível por 8 anos a partir desta decisão. É até uma loucura, né? Tem gente que está inelegível há 20 anos, porque recorre aos tribunais e demora. A segunda possibilidade é ele estar cumprindo a pena de suspensão de direitos políticos. E, portanto, quem cumpre a pena de suspensão de direitos políticos ou está cumprindo, para ir para outra hipótese, uma condenação criminal transitada e julgado, tem os seus direitos políticos suspensos, né, inciso 4 e 3 do artigo 15 da Constituição Federal, e também não tem condição de ser candidato. Perfeito. Fraudar uma licitação, desvio de recurso público. São, assim, também mais uma característica do sistema brasileiro. Nós temos na linha E do inciso 1 do artigo 1º, da chamada Lei do Ficha Limpa, um monte de hipóteses nas quais essa condenação criminal, sendo confirmada em segundo grau, já gera a inelegibilidade. Além disso, qualquer condenação criminal, por qualquer crime, pode ser o crime mais bobo do mundo, no período em que o condenado está cumprindo a pena, e quando eu falo pena aqui, eu não falo só de reclusão e detenção, né? O cara está na grade. Então, por exemplo, o sujeito pode ter se envolvido num acidente de trânsito, foi condenado por lesão corporal culposa a 3 meses de detenção. E essa pena é substituída por pagamento de cesta básica, prestação de serviço. Claro que ele não vai ficar inelegível por 8 anos, mas durante os 3 meses em que ele está cumprindo essa pena, se eventualmente o registro de candidatura acontecer nesse período, ele está inelegível. Perfeito. Quais foram as mudanças que aconteceram recentes nessa questão da improbidade, da lei da improbidade administrativa, sob o ponto de vista aí da... Olha, Fernando, você toca num ponto que vai gerar muita polêmica, né? Em várias cidades nós temos discussão sobre se o sujeito está condenado por improbidade em segundo grau e essa condenação ocorreu depois de dezembro de 22, a condenação, eu digo, a confirmação do julgamento pelo Tribunal de Justiça, órgão colegiado, depois de dezembro de 2022, a lei de improbidade mudou. Antes, você achava que o sujeito foi condenado por lesão ao erário e enriquecimento ilícito, por quê? Lesão ao erário está no artigo 10 dessa lei da improbidade. Enriquecimento ilícito está na 9. E nós temos violação ao princípio na 11. Então, dizia-se, não é bem assim, mas vamos para facilitar, que teria que combinar a combinação do 9, o enriquecimento ilícito do próprio agente condenado ou de algum terceiro,
e a lesão ao erário. E, além disso, suspensão de direitos políticos e ato doloso. O problema é que, a partir de dezembro de 2022, quando o Supremo pacifica, o Supremo Tribunal Federal edita o tema 1199 e pacifica como é que aplica essas novas disposições da nova lei da improbidade nos processos em curso, ele aplica imediatamente a impossibilidade do sujeito estar condenado simultaneamente no 9, no 10 e no 11. Ou seja, não necessariamente ele pode ter se beneficiado, mas gerou dúvida. Ele gerou um problema para o erário. Ele desviou prejuízo ao erário. Mas eu não fiquei com o dinheiro. O sujeito é gestor público, tá? Ele, sei lá, uma licitação foi mal feita, aí um terceiro, um empresário, ganha um dinheiro, não faz o serviço, ganha um dinheiro que não devia ganhar. Provavelmente, o gestor vai ser condenado no artigo 10, lesão ao erário. Ele não recebeu nada, mas um terceiro enriqueceu. Ele é condenado no 10, o terceiro é no 9. Mas vamos fazer outra hipótese. O gestor público é condenado numa determinada circunstância que ele recebeu um recurso indevidamente. Apesar de não ter a condenação no artigo 10, que é lesão ao erário, obviamente, se ele recebeu um recurso indevido do erário público, lesionou o erário público, mas ele só foi condenado no 9. Isso vai acontecer em uma série de cidades e, portanto, pode ser que pré-candidatos ou candidatos escolhidos em convenção que foram condenados, isso é muito importante, Fernando, isso é depois de 2022. Antes, a regra... Super recente. É recente. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal só pacificou isso em dezembro de 2022. Tem um caso que eu atuei aqui no Paraná, que ficou muito famoso, né? Que está ainda sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, que é a situação do Joselito e do Beto Richa. Porque eu invoquei uma tese que levava em conta a retroação integral das regras mais benéficas da nova lei da improbidade para o Joselito Canto, e pela regra, pela interpretação que eu fazia, ele, teoricamente, poderia ter disputado a eleição, porque a nova contagem de prazos, para simplificar, se ele tivesse sido condenado, a mesma coisa que ele foi condenado lá atrás, mas na lei que hoje vige, ele estaria elegível em 2021. E há uma segunda hipótese que ele pode estar elegível agora para 2024. Por que eu não pude saber disso antes? Porque eu não sou profeta, eu sou advogado, estudioso do direito, e o Supremo foi definir como que se aplica em dezembro de 22, já tinha acabado a eleição. Mas para a atual eleição está clara a regra do jogo. Então, há algumas hipóteses em que o sujeito teve a condenação de primeira instância confirmada em segunda instância, entre a vigência da regra anterior e da regra atual. E aí o tribunal, e aliás o Tribunal de Justiça tem agido com muita precisão nisso, tanto a quarta quanto a quinta Câmara, ele adapta, que a gente chama até de reclassificação, reenquadramento, de decisões já proferidas, mas sob a nova lei, isso tende a beneficiar, sim, sem dúvida, os que são processados. Mas pode haver alguma hipótese onde isso não aconteça e acabe. O sujeito está se achando já livre, porque só foi condenado no 9 e no 10, ele pode estar aí sofrendo, pode vir a sofrer uma inelegibilidade. Meu Deus. E daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos entender aqui, na explicação do Dr. Guilherme, como é que vai funcionar o processamento de tudo isso no âmbito dos tribunais, Tribunal Regional Eleitoral, que vai ficar aí praticamente o tempo todo, full time, de plantão para receber tanta coisa, tanta demanda. Daqui a pouco, interessantíssimo daqui no Jogo Aberto, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Jogo Aberto, aqui com o Dr. Guilherme Gonçalves. Dr. Guilherme Gonçalves falando sobre essas condições que o candidato deve reunir para ser efetivamente candidato, né? Aquele que era passou em convenção, candidato, agora com o registro na Justiça Eleitoral. Aliás, doutor Guilherme, o sistema lá da Justiça Eleitoral, eu já andei consultando lá para ver quem está apto, né? E alguns já estão lá. Alguns nomes já estão lá, no DivulgaCan, né, que eles chamam esse sistema. DivulgaCan. Qualquer cidadão pode entrar lá e conferir, ver se aquele se aquele candidato já está lá. E os que estão lá, significa que poderão disputar as eleições, o nome dele está na urna, o número dele está na urna, ou ainda não? Não. Tudo que for visto a partir de hoje, acho muito difícil que nós já tenhamos, iniciado a campanha no dia 16, ainda que o registro possa ser pedido. A partir do primeiro dia destinado para as convenções, desde 21 de julho, era possível pedir registro. É possível que haja algum candidato com registro julgado. Quando você entra no DivulgaCan e tem registro
pedido é diferente de registro julgado, deferido. Né? O registro deferido, sem recurso, né? A pessoa é candidata, vai estar na urna, não tem problema nenhum. Se ele vir a sofrer alguma coisa, é por alguma coisa que ele faça durante a campanha eleitoral, um abuso de poder, que é outra situação. Mas só o fato de ter pedido o registro não significa que o nome vai estar na urna, né? Porque uma vez pedido o registro, é publicado um edital eletrônico, o Ministério Público e os adversários, e até qualquer cidadão pode pedir lá uma impugnação, tem 5 dias para isso, aí começa um processo. Uma vez impugnado, abre-se 7 dias para se defender, o juiz é obrigado a fazer instrução, ler tudo e julgar em 3, 4 dias. Disso aí pode recurso no prazo de 3 dias. Quer dizer, eu sempre digo, não há nenhum ramo do judiciário, talvez do mundo, que seja tão rápido e eficaz quanto a Justiça Eleitoral. Mas eu tenho 45 dias só. E hoje é uma mudança da regra, isso é importante, os nossos telespectadores terem conhecimento disso, diferente do que acontecia até 2018, isso foi uma modificação que se deu quando julgaram, né, a situação do ex-presidente, do atual presidente Lula, lá em 2018. Hoje, enquanto um tribunal não pronunciar a respeito de se o sujeito está apto para disputar a eleição ou não, ele pode continuar fazendo campanha. No momento em que a Justiça Eleitoral, um órgão colegiado, no caso de uma eleição municipal, o Tribunal Regional Eleitoral confirmar que aquele sujeito está inelegível, ele não pode mais fazer campanha, né? Não pode mais receber recursos públicos para fazer campanha. Então, essa é uma modificação. O que eu prevejo, Fernando, e não é profecia, é um pouco de ciência que vai acontecer. Nós vamos assistir aí, possivelmente no início de setembro, final de agosto, início de setembro, onde devem ser julgadas as primeiras impugnações pelo Tribunal Regional Eleitoral, né? Julga o juiz eleitoral, tem esse prazo exíguo de recurso, vai para do TRE, o TRE é obrigado a julgar com muita agilidade. Eu acredito que nós vamos ver várias campanhas aí em várias cidades que vão ter que ser interrompidas e candidatos substituídos por conta dessa nova regra. Quais condições permitem a substituição do candidato? Renúncia, algum tipo de morte, né? E algum tipo de inelegibilidade, né? Só que tem um detalhe. A substituição só é possível de ser feita até 20 dias antes da eleição. Então, o prazo final para que o eleitorado saiba quem de fato estará na urna e serão os candidatos, 17 de setembro. Perfeito. Doutor Guilherme, nós tivemos um caso aqui em Londrina, em 2008. O então candidato que foi eleito, Antônio Bellinati, perdeu depois no Tribunal Superior Eleitoral. E nós tivemos o terceiro turno, o famoso terceiro turno em Londrina. E ele fez toda a campanha. A pergunta que todo mundo fez naquela época é por que não julgaram antes? E, aliás, tantos outros. Tem o caso do Bellinati, que é o mais clássico aqui para nós. Mas teve inúmeros casos desses no Brasil que o sujeito até preso, teve gente até presa, né? Que disputou a eleição. Explica para a gente, doutor Guilherme, por que acontece isso? Porque o nosso sistema de registro, e isso é algo que todos os estudiosos da matéria, os eleitoralistas, como a gente chama, vem criticando, deixa para averiguar a capacidade de ser candidato em cima da campanha eleitoral. O último dia para pedir registro foi na última quinta-feira, dia 15, e 16 começou a campanha. Num projeto de novo Código Eleitoral, eu participei, inclusive, de várias audiências públicas, através de uma instituição que eu faço parte, são duas, né? O Instituto Paranaense de Direito Eleitoral e a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e já muitos ministros vêm sugerindo que isso que nós estamos fazendo agora, no ano da eleição, seja feito entre fevereiro e março. E aí, quando se chegar na data das convenções, já vai se saber quem pode ou não pode ser candidato. O partido toma a decisão, nós vamos para a disputa sem nenhuma dúvida. Mas isso é responsabilidade não da Justiça Eleitoral, mas da legislação. Sim. Quem faz a legislação são os nossos deputados, deputadas, senadores e senadoras. Então, no novo Código Eleitoral, nós estamos defendendo isso. Mas mesmo a Justiça Eleitoral sendo muito eficiente, não tem como fazer tudo isso. E tem casos complexos. Veja essa hipótese que nós falamos no bloco anterior. Mudou a lei da improbidade. Tem casos, por exemplo, de matéria criminal, que a legislação era uma quando o sujeito foi condenado e a outra. Mesmo na improbidade. Na improbidade, há hipóteses nas quais o sujeito pode estar cumprindo uma suspensão de direitos políticos. Quando ele foi condenado, a lei era uma. Na lei atual, essa pena não existe mais. E aí? Se é na matéria criminal, eu sou condenado por um crime. A minha pena é X. Se aquela situação que era crime deixou de ser crime, mesmo que eu esteja cumprindo a pena é extinta. Mas na improbidade não vai ser assim?
Então, assim, nós teremos inúmeros casos que são complexos. E resolver tudo isso em 45 dias, nem o The Flash do Judiciário, que é a Justiça Eleitoral, consegue. E nos casos, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito da improbidade administrativa ou civil, é o mesmo tratamento ou não? Mesmo tratamento, do ponto de vista eleitoral, né? Há limites, por exemplo, a Justiça Eleitoral não pode desdizer aquilo que disse a Justiça Comum na improbidade e a Justiça Criminal na esfera penal. Ela interpreta a condenação dada na esfera criminal e na esfera civil para ver se há inelegibilidade, como, que é o caso mais comum, que nós conversávamos aqui antes do programa, a chamada linha G, que é as prestações de contas, né? Há um erro. A turma divulga a lista dos inelegíveis. Aquilo não é lista dos inelegíveis, né, do Tribunal de Contas. É a lista dos gestores com contas reprovadas. Se aquela situação que deu origem à reprovação das contas do gestor público no Tribunal de Contas, ou se for prefeito e for verba municipal, na Câmara Municipal, se aquela circunstância vai ser suficiente para gerar uma inelegibilidade, só a Justiça Eleitoral tem a capacidade de dizer. Ou seja, o Tribunal de Contas, ele não tem o condão, digamos, de dizer que o sujeito A ou B está inelegível. Não tem competência para isso. Quem afere a elegibilidade ou a inelegibilidade de qualquer cidadão e cidadã brasileira é a Justiça Eleitoral. Perfeito. O que mais que mudou, doutor Guilherme, que a gente vai ver aí? Seriam 4 sábados. A gente fica até o final da eleição conversando e não dá conta de falar chegar tudo. Mas algumas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiro, é a primeira eleição onde a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados vai ser levada a sério. Nos registros, Fernando, todos os candidatos e coligações e partidos foram obrigados a indicar um chamado, o termo em inglês é DPO, Data Protection Officer, ou encarregado de proteção de dados. Por quê? Porque as campanhas terão que fazer o tratamento de dados, obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Na própria resolução de propaganda há um dispositivo 33A, 33E disso, e isso tem que ser levado a sério, sobretudo em cidades de mais de 200 mil eleitores. Para você ter uma ideia, nessas cidades que têm segundo turno, cada candidato é equiparado pela legislação eleitoral a empresas que trabalham sempre com dados sensíveis. Uma rede de TV, um call center, plano de saúde. E eu tenho falado para todos os meus clientes, levem a sério isso, porque eu tenho certeza, você vai me cobrar isso lá em novembro, que nós teremos campanhas, redes sociais, estruturas de propaganda de candidatos que vão ser tiradas do ar por um bom período até que os candidatos respeitem a Lei Geral de Proteção de Dados. E acho que outra coisa que eu queria chamar a atenção para concluir é uma mudança que é complicadíssima. Até então, imagine uma coligação de 5 partidos. Partido A indica o vice, partido B indica o prefeito, partido B indica o vice, e os outros 3 aderem a e B, C, D e E. A e B recebem recursos públicos. Eu posso fazer um material conjunto de A e B, prefeito e vice, com C, que só tem chapa de vereador, e pagar esse material conjunto, ou seja, o santinho de um lado e do outro, com recurso público do partido A e B por C, pro candidato do C, que não está no A e B, não posso. E como é que faz, então? Aquele paga dele e esse paga desse? Teoricamente, quem paga, tira do seu limite e faz tudo. Só que A e B não podem fazer isso com recurso público. Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanhas e Fundo Partidário. Então, se A e B quiserem fazer material conjunto e pagarem o material do candidato C, vão ter que arrecadar recurso próprio. Isso mudou. Em 2020, eu inclusive tive precedentes no TRE, casos que eu atuei, que como todos os partidos integravam a coligação majoritária, podiam pagar material entre si livremente. O Tribunal Superior Eleitoral, num julgamento do final de 2022, reafirmado em 2023, disse não. Não pode usar recurso público para pagar material conjunto de cargos diferentes. Qual é o raciocínio do tribunal? O candidato A, o candidato a vereador do partido A, concorre com o candidato a vereador do partido C, porque não tem coligação na proporcional. Então, você não pode pegar o recurso de A para financiar o candidato de C, que pode estar aderido na majoritária, mas não está na proporcional. Isso é algo que tem provocado, desde terça dessa semana, eu tenho falado com os meus clientes e ele tem verdadeiras campanhas aí em pânico, porque essa nova regra não valeu em 2020, em 2022 podia fazer e hoje não pode mais. Ou seja, eles vinham fazendo isso? Já preparando muita coisa para soltar? Eu, particularmente, entendo que essa é uma interpretação insustentável. Na minha visão, enquanto estudioso de partidos políticos, o partido é nacional, é um só. Então, se você forma uma coligação,
naquela circunscrição, seja naquele município, é do interesse da coligação majoritária eleger o maior número de proporcionais de todos os partidos que a integram. Mas, enfim, o TSE decidiu assim, o Supremo referendou, esse é um alerta que eu faço. Perfeito. O que leva a um outro alerta. Muito cuidado na prestação de contas, cuidado com o que vai arrecadar, cuidado com o que vai pagar, onde vai pagar, tem que ter plena transparência. Por isso que exige que no material impresso tenha CNPJ do candidato e CNPJ onde a gráfica foi feita e a quantidade de material produzido. Nossa. E nas redes sociais, eu tenho dito para os meus clientes, a fiscalização da Justiça Eleitoral vai ser intensa. Quem abusar de fake news, de deepfake, corre o risco de acontecer o que nós já vimos aqui no Paraná, que se reproduziu depois, que foi a primeira cassação do ex-deputado Fernando Francischini, que já chegou na inelegibilidade do Bolsonaro. Então, quem achar que vai poder abusar desse tipo de estratégia, achando que vai se livrar, pode se surpreender e pode ser condenado com essa nova categoria, que é o abuso do poder dos meios de comunicação midiático nas redes sociais. Né? E os tribunais estão ferramentados? Tem ferramentas para capturar, para fiscalizar isso? Eu sou daqueles que acredita, Fernando, que ninguém, em face nenhuma do mundo, seja o Putin, seja a CIA, consegue ter um ferramental para controlar a força comunicativa e as inúmeras hipóteses que as redes sociais propiciam para fazer tudo que é de errado. Está aí a Dark Web para demonstrar que eu não estou a mentir. Mas eu diria que nenhum outro ramo do judiciário está tão preparado, né, por conta da crise do 8 de janeiro, dos vários ataques à integridade do sistema eleitoral, como a Justiça Eleitoral. Se você gosta de abusar, não venha para a Justiça Eleitoral, que aqui o jogo é mais duro. Perfeito. Doutor Guilherme, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Doutor Guilherme fica sempre em Curitiba, né? Passa em Londrina e eu arrumo um jeito de trazer ele aqui. Eu sou mais ou menos, eu sou um curitibano de alma londrinense. Obrigado, Fernando. Satisfação muito grande, viu? E o Jogo Aberto volta na semana que vem com outro candidato, quem sabe, né? Com outro candidato, não, com outro convidado. Quem sabe falando aí também sobre eleições. Obrigado pela audiência. Amanhã tem programação especial de domingo na Tarobá e eu volto segunda-feira no Primeira Hora. Abraço. Bom final de semana.